Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis da face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá, Lê. Bora lá? Vamos com tudo? Vamos, iniciamos mais um podcast direto da Arca. Estamos nós aqui, para você que não nos conhece, que está pela primeira vez na nossa página, né, no Spotify e outras redes aí. Eu sou o Alê, falando aqui com vocês. E eu sou o Fagner. Fala, gente, beleza? Tamo junto, é nozes. E vamos que vamos falar sobre temas da Bíblia, das passagens antigas. E vamos voltar praticamente quantos anos? 800 a 1.200 anos, é isso? Não, hoje eu acho que a gente vai... Vamos tentar passar aqui uns 1000 anos de história. Uns 1000 anos de... Ah, eu tô muito afim de fazer isso. Se você tá afim de escutar aí do outro lado do rádio ou do YouTube, que logo logo sai, vamos que vamos. A gente tá na... Nós acabamos de publicar, pessoal, desculpem, nós somos meio atrasados com as publicações. Nesse momento que a gente está gravando esse episódio, que é o número 17, acabamos de publicar o número 14 para vocês, que o número 14 é o primeiro dessa saga que a gente está fazendo sobre a história da igreja, sobre a história do povo de Deus. A gente com certeza vai fazer muitas outras sagas desse mesmo tema, porque é inesgotável. Mas essa aqui, então, esse aqui deve ser a parte 2, 3, 4. Quarta parte desta saga. Isso. Vai ser a quarta parte desta saga. Então, quem está nos acompanhando aí, vamos com a gente. Nós já estamos neste momento aqui, que até o episódio 14 acabou de ser publicado. Nós estamos com quase 1000 plays. 1000 plays? Uau! Maravilha, hein, cara? E se você der um outro playzinho, vai ser 1001 plays. Vamos que vamos. Maravilha, muito bom. Isso é muito bom. 1000 plays, cara. Que maravilha. E agora as pessoas já começam a falar da gente, já nos reconhecem em praças públicas. A gente mesmo escondido com bigode, disfarçado com óculos, já nos param. Autógrafo, já rasgou a nossa roupa. A coisa tá começando a ficar problemática. Verdade, esses dias eu tava andando, aconteceu isso comigo. Colocaram o pé pra me tropeçar, mas tudo bem. Vamos ter que andar com segurança. A fama é muito grande. Espaço para os nossos patrocinadores. Vamos lá. O patrocinador de hoje... A pessoa não gosta que eu falo, mas dessa vez eu vou falar. É a MK Academy. MK Academy. É isso Shopping aí. Tamboré. Shopping Tamboré. Eu ia Tamboré. falar que a gente não tinha patrocinadores, mas temos. Mas tem Verdade. sim. Tem sim. E é lá no Tamboré. Aqui, no caso, Alphaville, né? Sim. Na extremidade de São Paulo, Carapicuíba. Se você não é daqui, infelizmente... Perdeu, mas vem pra cá. Perdeu de conhecer a maior escola gamer do Brasil. Não perdeu. Sabe por que não perdeu? Tem o Instagram. Tem o Instagram. Ele pode procurar MK Academy Tamboré, a maior escola gamer do Brasil. Pode vir com a gente. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá, tio Fagner. Vamos lá que temos a Funk daqui. FNDK Studio, que cuida aqui pra gente das nossas produções. Exatamente. Que se você precisar de áudio musical, no caso, fazer algumas... faz vinheta, Lu, também, se precisar. Faz vinhetas também pra você. Chama lá no Instagram, Funk Duck. É isso aí, tá lá. Conversa com o Henry ou com o Luciano. São os proprietários do canal, da página, né? E tira todas as dúvidas de vocês. Beleza? Vamos que vamos ter assim, só recapitulando um pouquinho. No último episódio, a gente contou... Então, a primeira parte dessa saga, nós falamos da influência do demônio na história até o momento de Jesus. Exatamente. Depois nós pegamos como Deus, na segunda parte desta saga, que é o episódio 15, como Deus, ele agiu na história, ele se aproveitou da história para trabalhar o que a gente chama da economia da salvação. Para ele tenta salvar o povo. E aqui naquele episódio 15 a gente cansou de mostrar que Quantas vezes ele lutou? Muitas vezes Deus vezes. indo atrás do povo que abandona ele a todo momento. No episódio 16, aí a gente já passou da parte de Jesus e começamos a contar o início da igreja. E nós falamos de coisas maravilhosas, contamos a história, todo o início da igreja, a história do início da igreja católica, que é esse corpo místico de Cristo. Falamos de fatos curiosíssimos, falamos do grande obelisco na Praça de São Pedro. Verdade, assistam, vejam. Esse eu acho que o momento foi legal pra caramba e vamos avançar um pouco. Então,
Vamos partir do momento que nós paramos aí no último episódio, vamos dar mais alguns detalhes e vamos avançar sobre esse momento da história maravilhosa da igreja e vamos nessa. E vamos nessa, vamos que vamos. E eu tô empolgadíssimo, já temos uma pauta aqui mais ou menos. Não sei se vai começar do início ou do final, mas enfim, a gente vai se falando aqui. Vamos falar agora exatamente de mártires. E tio, o que você trouxe pra nós aí? Fala sobre os mártires aí pra nós agora e o couro vai comer. No último episódio, a gente mostrou que a igreja católica, então assim, o que a gente tem que entender ali na parte dos imperadores romanos. Certo. Então nós mostramos que logo depois de Jesus crucificado, os apóstolos saíram e foram evangelizar pelo mundo. Eles vão evangelizar pelo mundo, e nós já falamos da história de São Tiago, a gente já falou de São Pedro, a gente já falou da história de Paulo, nossos apóstolos, foram evangelizar pelo mundo, e o Império Romano, a partir daquele momento, por força demoníaca, por influência demoníaca, nitidamente, começa a caçar os cristãos. Implacavelmente. Contamos no último episódio a história de Nero, né, como Nero caçou. Nero colocou fogo na cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. Olha que coisa horrorosa. Sobrou pra nós. De Nero pra frente, a gente vai ter praticamente todos os imperadores, até Constantino, no século IV, ali por volta do ano 300 e pouco, os cristãos vão ser barbaramente caçados. Caçados, sem dó. Por exemplo, Diocleciano é um dos imperadores, nós falamos isso, um dos mais terríveis que existiram. Então, o que foi acontecendo com o período dos mártires? O que é o período dos proto-mártires e depois o período dos mártires? À medida que o Império Romano ia assassinando as pessoas, mais cristãos apareciam. Então, a gente está falando de coisas terríveis, de mortes terríveis. Nós falamos no último episódio o que Nero fez, né? Nero montou um circo do lado de fora de Roma. Nesse circo, ele coloca um obelisco. Falamos a história deste obelisco, assistam lá. E falamos que esse obelisco é o que hoje está no meio da Praça de São Pedro, em Roma. Lá no Vaticano, desculpa. Então nós falamos sobre essa parte da história. Nesse circo, os cristãos eram assassinados. Claro que houveram muitos outros locais de assassinato, mas era exatamente nesse circo onde os cristãos eram assassinados. Cara, e formas de assassinatos brutos mesmo, né? Bizarras. Até uma pergunta, assim, que esse dia eu tava conversando com um rapaz lá na empresa e eu fiquei, tipo... Eles chegam em mim, aí eu fiquei até em dúvida, mas eu creio que a resposta que eu passei foi correta. Eu falei que realmente existem mártires que não foram reconhecidos pela igreja, no caso, né? E muitos mesmo, devido naquela época ser creio que muitas pessoas. Aí a pergunta que ele me fez foi a seguinte: existem mártires que não foram reconhecidos pela igreja? Claro. Se estima mais de 20 mil mártires nesse período, que foram mortos nesses circos romanos. Se eu não estiver enganado, a gente tem em torno de 1000 mártires que foram canonizados pela igreja. Agora, lembra que ser canonizado é ter a vida reconhecida como que realmente foi de... Mas tiveram muitos outros mártires que foram indigentes. Porque nós falamos isso no último episódio, a gente tem a parte de Sétimo Severo, que é um dos imperadores romanos. Sétimo Severo, ele coloca o libelo. O que é o libelo? Você deveria... se você um soldado romano te parasse e perguntasse para você é cristão, você falasse sim, ele dizia para você, tudo bem, sem problemas, você pode renunciar à sua fé. Faça o seguinte, vá naquela estátua do imperador, que era do Sétimo Severo, pegue um incenso, queime o incenso para ele e diga que é a ele que você adora e presta culto. Esse momento e que era você crucial, esqueceu, se é ou não. O seu Deus não existe, esse Jesus não existe e você cresto, porque os romanos não chamavam cristãos de cristãos, chamavam de crestos. Então vocês que são esses crestos, certo, esse Cristo, esquece que ele existe e eu vou te dar um carimbo, eu dava um certificado, que era um libelo, uma assinatura dizendo... Você passou na prova. Você passou na prova que é negar o seu Deus. Você é um apóstata. Você passou na prova de negar o seu Deus e agora você adora ao imperador. Que maravilha, tá livre. Então você levava. E esse selo, você usava essa cartinha, você levava para qualquer lugar. O imperador batia ali com o carimbo do imperador, né, com a vela derretida, batia com o carimbo do imperador, pronto. E este era o selo, a marca ou da besta. Né? A marca da besta que está lá no Apocalipse. E aí, por onde você andasse, nenhum soldado mais te pararia, porque você tem o libelo do imperador. Era o RG da época. Simples, era só negar a Deus. Era só fazer isso. E quem não negasse...
Quem não Chicotada, negasse, porrada. cara, chicotada pra valer e vai pro martírio. E com o martírio? Cara, a criatividade era infinita em como vamos matar. E matar da pior forma. Não tinha esse negócio de simplesmente falar, dar uma facada no coração, morreu. Não. Ou coloca ele aqui, corta Tinha que a cabeça sofrer. na guilhotina. Mesmo porque a guilhotina só foi existir 1800 anos depois. Pra quem não sabe, a guilhotina vem do nome do médico francês, que tem alguma coisa a ver com guilhotina no nome dele. Ele cria um método de morte mais rápida, que não seria uma morte tão dolorosa, lá na época da Revolução Francesa, para matar principalmente padres. Tá vendo? Aqui é Isso não cultura, faz muito filho. tempo. Aqui é cultura, galera. Então aqui é não cultura. era uma morte rápida de cortar a cabeça. Nessa época que a gente está falando, que é o início da igreja, primeiro século, segundo século, terceiro século, era uma morte muito dolorosa. Então, para você ter ideia, uma das mortes que eles mais faziam era a morte das feras. Leãozão mesmo? Soltava o leão com a pessoa no meio do Meu Coliseu. Deus. E, para você ter ideia, nós temos um santo, que é o Santo Inácio de Antioquia. Ele era uma super personalidade na época e andou com os apóstolos, né? Andou com Pedro. Então, nós temos este e outros que seguiram os apóstolos. Para você ter ideia, ele escreve uma carta porque ele foi preso. Ele ia ser martirizado, foi martirizado, mas no processo, lá em Roma, começaram a montar quase que um baixo-assinado para tentar libertá-lo. Certo. E ele escreveu uma carta. Não, e os cristãos, além do baixo-assinado, também estavam tentando montar um esquema para dar um golpe, para roubar ele dos soldados, para fugir com ele, né, para que ele não fosse assassinado. E ele escreveu uma carta dizendo: não, eu quero ir. Eu devo, não é que eu quero, eu devo, e que no estômago das feras eu faça a minha última oração. Meu Deus do céu, eu já tô pensando aqui. Cara. E ele escreve na carta o seguinte: se eu temer no meio da fera, se eu temer, que Deus me inspire, e se eu temer, ou se a fera não quiser me atacar, que Deus me inspire e eu provoque a fera e ela me mate. Olha, Ele queria ser comido, pra falar a verdade. Não, cara, ele queria defender a fé acima de tudo. Isso aconteceu. Nós tivemos outros mártires, quase mártires, que foram meio forçados. Porque a gente começou até a ter pessoas, para você ter ideia, que ela queria ser mártire. Ela ia lá, batia, provocava os soldados romanos para que ela fosse martirizada. Louco. Só que essas pessoas, cara, na hora do martírio, arregavam. Apanhava. Não, arregava. Eu desisto. Arregava, eu quero mais não. Você tinha aquele modelo de morte, por exemplo, que é você amarra cada membro do corpo em um cavalo. Certo. E pac! E vai esticando, os cavalos vão dando passinhos para frente, o imperador vai falando: você abandona a sua fé? É só você abandonar a sua fé. E a pessoa vai dizendo: não. E aí, pum, quebra os membros. E depois quebra os membros. Ave aí, Maria. já com os membros meio moles, mas ainda preso ao corpo, eles chicoteavam o cavalo e o cavalo estourava a pessoa. Porque cada cavalo andava para um lado com um membro do corpo. Caramba! Isso com as pessoas assistindo, cara. Isso com milhares de pessoas batendo palma, dando risada. Achando bom aquilo. Cara, porque assim... Era da época, né? O ser humano banaliza tudo. E sabe o que eles chamavam os cristãos? De ateus. Ao contrário. Vocês são ateus. Vocês são ateus porque vocês não têm a fé certa. Então vocês são ateus. Olha, tudo ao contrário. Então, no caso, foi o seguinte: eu sou católico, apostólico romano, beleza, e minha fé é Deus, é Jesus Cristo, tudo mais. Não tem a palavra ainda apostólico romano dessa forma no comecinho. Essa palavra apostólico e o conceito da igreja romana, olha que impressionante, ela já é do ano 100 e pouco. Nossa, bem mais pra frente. Cara, nós tivemos Santo Inácio de Antioquia, manda uma carta pro Papa de Roma, que é São Clemente. Isso a gente está falando do ano 100 e poucos. E ele escreve para São Clemente e ele fala assim: com respeito e honra à primazia da igreja de Roma. Aí foi quando surgiu. Meus irmãos protestantes, vocês estão falando que o Papa Romano, ele não tem a primazia, né? Ele não é o primeiro entre todos os líderes. Só que só para te lembrar que já no século II, ali por volta do ano 120, 110, 120, a gente já tem Santo Inácio de Antioquia mandando uma carta ao São Clemente e dizendo que presta honra à primazia da igreja de Pedro. A primazia de Pedro, desculpa, do bispado de Roma. Já em Antioquia, já esse quesito,
já tínhamos ainda tínhamos essas aprovações, porque assim, as nossas aprovações continuam até hoje, né? Sim. Só que de uma forma diferente. Em matéria de aprovação? Tipo, por exemplo, hoje nós não temos um reinado ao qual você fala assim, se prostra diante dele e fala que você, sei lá, odeia Jesus, um exemplo. Sim. Odeia a Igreja Católica. Nós não temos isso. Temos? Não. Temos? Não, que vá te matar nessa questão. Nos matando, seriamente. Ale, cara, Hoje? Muito. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Sem sacanagem. Agora eu quero No século até soltar 20, a caneta. No século XXI, de 1900 e pouco pra cá, desde a Primeira Guerra Mundial em diante, depois com o fascismo, nazismo, com o comunismo stalinista. Não, mas na isso Rússia. era lá um pouquinho mais pra trás. Não. Esse período todo e até este momento, neste exato momento, na China. Verdade, a China agora a China, colocou lá, neste né? Que momento. Não, cara, não é que colocou agora. já tá, colocou né? Faz muito tempo. É que agora que Ela tão... tem campus. Ninguém dá o nome de campo de concentração. Fala que é campo reformatório. Se você quiser ser cristão na China, é que, entre aspas, o estrangeiro meio que tá um pouco liberado, se ele for evangelizar estrangeiros. Mas se você não fosse um estrangeiro, se você fosse um chinês e você quisesse pregar o cristianismo na China hoje, você seria mandado a um campo reformatório. O que raios tem dentro de um campo reformatório, ninguém sabe porque ninguém voltou. E a mídia não vai lá. É doido? Não, porque é um país fechado, é uma cortina de ferro, é um país fechado, ninguém sabe o que acontece dentro da China. Não à toa, qualquer pessoa que fale qualquer coisa contra o regime chinês dentro da China, ela desaparece. O próprio presidente do Alibaba, uma das maiores empresas do mundo, o presidente de uma das maiores empresas do mundo começou a questionar o governo chinês e ele sumiu. Ele sumiu, ele sumiu 1 ano e meio, vou aparecer esses dias aí, cara. Ninguém sabia onde o cara tava. E apareceu, tava tudo bem comigo, não aconteceu nada. Então, tanto é que assim, a gente tá falando aqui do período dos mártires lá do início da igreja 2000 anos atrás, mas só que pendura até hoje, no caso. Se estima que só nesses últimos 100 anos que nós estamos aqui, nós tivemos mais mártires do que todos os 1900 anos. Não é nada. Verdade. A estimativa é exatamente essa. Nós temos muito mais mártires. Não se fala, mas tem muito mais mártires. O final na Revolução Francesa, um dos líderes da Revolução Francesa, ele falava o seguinte, que a lei do comunismo, você que é de esquerda e não sabia disso, preste muita atenção, não tem como. É um herege aquele que tem pensamento comunista e é católico. Ok? Vou te dar uma frase de um dos líderes comunistas do início da Revolução Francesa. Ele disse que enforquemos o último rei nas tripas do último padre. Meu Deus. Coloque no Google que enforquemos o último rei nas tripas do último padre. Isso não faz muito tempo, tá? Isso é aqui, ó, final da Revolução Francesa. Final não, meio da Revolução Francesa ali. Não é muito tempo. Não é muito tempo. E de lá pra cá, não à toa, na França não tem muito tempo, o padre celebrando assassinavam o padre dentro no meio do altar. Igualzinho acontecia naquela época. Na época, 2000 anos. A gente não tá vivendo uma história diferente, gente. Não estamos... A diferença é que hoje não temos leões comendo pessoas. Mas... cristãos sendo mortos por conta da fé, continua. É que nós aqui no Brasil vivemos uma outra realidade. Já falaremos sobre isso. Então, voltando lá para o início da igreja, os mártires ali, a gente vai tendo um mártir atrás do outro. Certo. Então, o cara é comido pelas feras. A gente tem o próprio São João, que é o último dos apóstolos. O próprio São João foi jogado no óleo fervendo. O apóstolo João foi jogado no óleo fervente. E sabe o que aconteceu? O céu inteiro. Inteirinho. Aquilo, a fé, né? O imperador olhou pra ele e fez um... Tanto é que achavam que ele era imortal. Só que ele tinha um trabalho ainda para ser feito, né? O trabalho de evangelização não terminou. E ele deixou isso claro, que ele morreria. Ele no final do evangelho que ele escreveu de São João, ele deixou claro que ele morreria. É que o momento ali... Não era... mas que ele ainda precisava fazer coisas. Tinha que terminar o que foi instituído, no Sim, caso. claro. Ele vai falar exatamente sobre isso, cara. Ele vai falar exatamente sobre isso. O trabalho dele não havia terminado. Então, os mártires ali dos primeiros tempos,
Mas era assim, eram fileiras de cristãos que eram colocados. Os 7 figos da felicidade perpétua. A gente na igreja, a gente tem os figos da felicidade, né? Felicidade é uma santa que a gente celebra durante a missa. O padre mesmo fala, né? Felicidade e perpétua são duas pessoas diferentes, tá, gente? A felicidade, ela teve 7 figos. Os 7 figos dela foram martirizados, cara. Martirizados assim, um foi jogado de um precipício, um foi jogado para as feras, um foi queimado vivo, o outro foi esquartejado. Todos os filhos dela foram mortos dessa forma. Todos mortos dessa forma. Brutalmente, cara. Crucificação para todo lado. Você tem um tipo de morte que é uma cama de espinhos. A pessoa deita, vem um rolo aqui do lado, perto da perna dela. É um rolo de espinhos. Os caras do lado começam a girar umas manivelas. Esse rolo começa a andar em cima da cama e ele vai perfurando a pessoa pelos pés até chegar na cabeça. A gente tá falando de pregos gigantescos. É um rolo que ele vai vindo pelas pernas e vai esmagando a perna da pessoa. Diz que você vai renegar teu Deus. Diz, cara, a tortura. E as pessoas assistindo. E achando muito bom isso. Não, e achando aquilo tudo incrível. O imperador dizendo, abandone a sua fé, abandone a sua fé. E a gente tá aqui, cara. Hoje a gente consegue, no Brasil, falar sobre Deus, porque não moramos na China, não somos chineses. A gente consegue falar de Deus, a gente tá aqui na nossa casa e tem gente que tem preguiça de ir na missa. Falando de missa, aí a gente já tinha falado um pouco dos mártires, a gente tem um período que vai acontecer aqui que é o seguinte, tá aí, como é que os cristãos celebravam, cara? Eu tô pensando aqui na dor das pessoas, mas... Lembra que nós falamos no último episódio que romanos não gostavam de cemitérios? Sim. Falamos disso, né? Nossa, Romanos não gostam de cemitérios. Romanos não gostam de cemitérios, o que a igreja, o que a gente começou a fazer? Rezar no cemitério. Nas catatumbas. Vamos rezar nas catacumbas. Catacumbas. Aí eu sempre falo errado. Lá onde é que os mortos são enterrados. Cara, o que são... Nas capelas. O que são as catacumbas? É que a gente tem esse negócio de enterrar as pessoas, né? Isso. E também tem o esquema de cremar. Cremar, que é colocar o fogo. Por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica não vai falar que é pecado desde que você não esteja cremando para desafiar a Deus. Por heresia. Se você estiver cremando simplesmente por cremar o corpo, não tem problema. Isso está autorizado dentro do Catecismo da Igreja Católica. Então, só que o que se fazia naquela época? Você tinha espaços, as catacumbas são como se são túneis. Os cemitérios antigos ainda existem. Isso, são túneis. Bem antigos. Na Europa é toda assim. São túneis e dentro desses túneis você tem gavetinhas do lado. E os corpos são colocados nessas gavetinhas. Então você tem corredores super estreitos e os corpos vão sendo colocados em gavetinhas. É que hoje nos nossos cemitérios atuais você tem a cova, né, que é o buraco, com as gavetas do lado ali, 3, 4, 5 gavetas. Por cima. E fecha ali e fica uma família, vamos dizer assim, né? Naquela época, pensa que essa cova era um túnel. Não era um buraquinho que cabia só 4, 5 pessoas. Não, grande de quilômetros. Quilômetros. Na Europa até hoje tem. Caraca. Quilômetros. Sim, quilômetros. Então, nessas catacumbas, os cristãos iam para lá. Você tinha corredorzinhos, mas tinham espaços mais abertos. Largos. Nesses espaços mais largos, eles faziam a celebração da palavra e a partilha do pão. Já tinha Eucaristia. E eles desenharam nas paredes. Estão lá. Estão todos na Europa. E eles desenhavam na parede, por exemplo, a imagem da Nossa Senhora já no ano 100 e pouco. Senhores protestantes, mas a gente não pode fazer imagens. É que você entende tudo errado sobre imagens. E eles já tinham as pinturas sobre Nossa Senhora. No meio, cara, nas catacumbas. Já nasceu a história ali, pra falar a verdade. Lá. Sabe como é que era o fervor? O fervor era tão grande, que o costume deles era rezar na agonia do Senhor. O que é rezar na agonia do Senhor? Nós vamos celebrar o sacrifício do Senhor no momento do sacrifício. Isso quer dizer que para eles o momento da missa era a madrugada. Porque era a hora que Jesus preso na agonia, apanhando, e eles em oração. E aí na hora que chegava a Eucaristia, eles faziam em jejum no momento da alvorada. Quando amanhecia. Passavam a madrugada rezando a missa. Ó a diferença? Muita diferença. Muito forte. Esse é o período das catacumbas, cara. A igreja, nós somos a igreja das catacumbas. Por quê? Resistindo bravamente ao que viesse do Império Romano.
Então todos eles sofreram E muito. eles tinham muito medo mesmo de ir no cemitério, os romanos, no caso, assim, porque... Não é medo, é superstição, não vai. Não à toa é verdade, falamos não à disso. toa que nós falamos... Os cemitérios verdade, ficam nos acessos da do lado cidade, de não fora, ficam dentro do muro, ficam do lado de isso fora mesmo, do muro. às vezes a gente tá batendo um papo assim, aí acaba fugindo, aí você volta... Ficam do fala, lado de fora do mundo. Ó, é tanta diferença, e essa questão das relíquias com os mártires, né, com os santos mortos, nós falamos quando Pedro foi assassinado Sim. nesse circo romano, nesse obelisco. Lá o corpo de Pedro foi resgatado e o corpo dele, quando ele é enterrado ali, em cima do corpo dele, Constantino vai fazer a Basílica de São Pedro. Cara. Só que o problema para fazer a Basílica de São Pedro é que Pedro foi enterrado no pé da montanha, que era uma montanha que dava um vinho terrível, e essa montanha se chamava Vaticana. E como não dava para construir um prédio no pé da montanha, isso quer dizer que Constantino teve que cortar a montanha, cara. Abriu a montanha no Ele meio. teve que planar a montanha. Imagina o tamanho da obra para ele poder fazer. Isso aí já Constantino, já no século IV, lá no ano 300 e pouco, para ele poder fazer ainda uma igreja, primeiro uma capelinha, né? Depois... Primeiro uma capelinha, uma edícula, assim, uma capelinha. Depois uma igreja, que depois virou a basílica. Só que por milhar de anos, não se sabia exatamente aonde era o túmulo de Pedro. No último episódio a gente disse que agora em 1950, quando começaram a cavar lá no piso da Igreja do Vaticano, encontraram o túmulo de Pedro lá. Então quem for lá hoje consegue visitar o túmulo de Pedro. Então essa questão das relíquias, dos corpos, né? O cristão, ele sempre procurou. Ele sempre começou a ter peregrinação para a sepultura de Pedro. Então, esse é o período do martírio, e São João passou por isso. E outras coisas começaram a acontecer. Que é isso que a gente tem que olhar a história meio de cima. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo com a história. O demônio foi influenciando a leitura. O demônio foi influenciando para que o grande império romano caçasse os cristãos. Agora vem o Ale pergunta e deixa o Fagner, né? Fagner. Deixa o Fagner, tipo, hã? São João. Não é esse São João. Acende a fogueira do meu coração. Mas a pergunta é, São João, a hora de ser jogado no fogo, no óleo ardente lá, né? Fervulhando tudo. Como que aconteceu? Um exemplo, o soldado passou por São João e falou assim, aí ó, se ajoelha lá. Foi mais ou menos desse estilo mesmo, ele foi lá pregando, fazendo alguma coisa, e os soldados veio pra cima dele e falou, vai lá. E aí? Não, ele foi preso. Agora te peguei. Não, ele foi preso, cara. Ele é preso, levado até Roma, porque ele é o último dos apóstolos, né? Porque ele era o mais novo de todos os apóstolos, ele é o último que tá vivo. Ele é levado pra Roma e ele vai ser martirizado, e quando jogam ele no óleo fervendo, e o cara sai vivo. Aconteceu nada. E aí, o que fizeram com ele? Prenderam ele na ilha de Patmos. E lá na ilha de Patmos ele escreve o Evangelho de São João, né? E ele escreve o Apocalipse e também as cartas. Até pegando aqui, ó. Pega o trecho de São João, que ele junta aqui. No capítulo 21 do Evangelho de São João, versículo 15, São João vai contar a seguinte história. Ele diz assim, ó. Tendo eles comido, né? Jesus tinha ressuscitado e já estava próximo de ascender aos céus. Então, tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes que estão aqui? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quem está escrevendo isso é João. Quem está escrevendo isso é o apóstolo João. Olha o que o apóstolo João está escrevendo. Que Jesus, ele testemunhou, que Jesus perguntou para Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Versículo 17, perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço,
cingias-te e andavas onde queria. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. Caramba, hein? Vamos só até essa parte aqui. João, testemunha ocular dessa cena, Ele estava lá. viu Jesus falando, perguntando: Pedro, você me ama? Pedro falou: sim, Senhor, eu sei que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus falando para ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. E é óbvio que Jesus não estava falando de cordeiro nenhum, porque Jesus não tinha ovelha nem cordeiro, porque ele era carpinteiro. Ele tinha pedaço de madeira, então ele não tinha cordeiro. Apacenta as minhas madeiras. E ele não tá falando pra Pedro cuidar de ovelha nenhuma porque Pedro era pastor, porque não era, porque Pedro era pescador. Então, nós temos aqui o carpinteiro falando pro pescador: apacenta as minhas ovelhas. Então, cara, é óbvio que não estamos falando de ovelhas, estamos falando do povo cristão. Estamos falando do povo. João está dizendo que foi testemunha ocular, que viu Jesus falando para Pedro: cuida! Ele estava lá. Cuida da minha igreja. Vai. Cuida da minha igreja. Lembrando das etapas anteriores, que é tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E lembrando que o nome de Pedro não era Pedro, o nome de Pedro era Simão. Não. E Simão Pedro foi o único apóstolo, com exceção de Paulo, que teve o nome trocado. Não é verdade? Foi o único que teve o nome trocado. Porque Paulo chamava Saulo. Mas todos os outros apóstolos não tiveram o nome trocado. Você troca o nome quando você nasce de novo. E você vai ter uma outra missão. Para Pedro tudo foi diferente. E João foi testemunha ocular que a igreja teria a primazia, ou seja, a liderança absoluta em Pedro. Não à toa, se juntar toda a citação de todos os apóstolos da Bíblia, não dá Pedro. Não dá a quantidade de vezes que Pedro é citado na Bíblia. Depois, a gente vai continuar aqui e diz assim: ele diz, né? Mas quando fores velho, em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andava onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá. Cingirá é colocar um cinto, tá? Porque lembrando que eles usavam, não tinha calça e camiseta, né? Camisa. Eles usavam um manto, uma túnica, e eles tinham que colocar um cinto, porque senão eles pisavam na túnica. Então coloca um cinto. Então cingir era na hora que quando o cara colocava o cinto, é porque ele vai andar, né? Ele vai sair para andar. Então cingia-te e te levava para onde queres. Então assim, Pedro, por enquanto você vai até onde você quer, mas vai chegar uma hora quando você for velho que não vai não. Não, que outros vão te carregar e vão te levar para onde você não quer. Tá dizendo, né? Indicando que ele vai ser martirizado. Vão levá-lo aonde ele não quer. Aí o João complementa: e depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Segue-me. O segue-me seja o meu imitador. É assim que Cristo fala. Aí depois vem: voltando-se para Pedro, versículo 20 do capítulo 21 do Evangelho de São João. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este, né, o apóstolo amado, que será dele? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Pronto, já deu a letra. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Esse evento aqui, ali, o que ele escreveu, já foi depois de que ele foi jogado no azeite, no óleo fervente. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá, mas que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha. Jesus não disse que esse discípulo amado não vai morrer. Ele só falou: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha. Depois, este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. A gente sabe que é o apóstolo João. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Peraí, senhor amigo protestante. Você está dizendo que só a escritura, tudo tem que estar na Bíblia, né, inventada e agrupada pela própria Igreja Católica. Você está dizendo que está tudo lá. Só que a Igreja sempre disse que não precisa estar tudo lá.
Mesmo porque nós ficamos 300 anos sem Bíblia. Só lembrando Sim. que Jesus morreu no ano 30 e o primeiro escrito foi a carta de São Paulo aos Tessalonicenses lá no ano 50. E os evangelhos foram escritos por volta do ano 70 no 100. Então a gente está dizendo ali- que no mínimo, sem nenhuma carta, ficamos 20 anos. Sem Já nenhuma para carta. começar a conversa. Sem nenhuma, para começar a conversa. Se contar os evangelhos, a gente andou mais 50 anos sem evangelho nenhum. Que até chegar aos evangelhos foi mais um Só para contar. Então a gente não precisa estar tudo escrito, mesmo porque as testemunhas, a tradição, a própria igreja são muito maiores do que isso. E o próprio apóstolo João está atestando que não cabe tudo dentro da Bíblia. Ele está dizendo no capítulo 21, versículo 25, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Quantos livros os padres da igreja escreveram? Nossa, milhares, milhões, quase, muitos, centenas de milhares. Não precisa, não vai caber tudo dentro da Bíblia. Então, o que serve pra gente aqui... Fico imaginando agora você chegar com a Bíblia pra você ler, você fala, pega lá o terceiro livro lá pra... É que nem a missa, pra falar a verdade. Tem que estar tudo na Bíblia. Você fala pra ele, mas você leu o último versículo do Evangelho de São João? Você leu o último versículo do Evangelho de Mateus? Só uma perguntinha muito rápida. Por isso que existe o ano A, ano B e ano C? Nas missas, no caso, ou não? A Igreja Católica organizou isso, a leitura as da organizações, Bíblia em 3 anos. Se você ler o Evangelho todos os dias, ano A, ano B, ano C, participar de todas as missas, você, depois de 3 anos, vai ter lido a Bíblia inteira. Ah. Então, católicos que frequentam e que participam da liturgia diária vão ler a Bíblia inteira em 3 anos. Vão ler a Bíblia todinha em 3 anos. Top. Mas, voltando ao nosso momento de mártires e catacumbas, esse foi o nosso primeiro momento. E falando ainda de João, o que eles lutaram muito? Eles lutaram contra as heresias. O que eu estava dizendo? O demônio tentou destruir a igreja pela força. Tentou destruir a igreja da mesma forma como ele tentou destruir Jesus, assassinando a igreja brutalmente. Não funcionou. Ele percebeu que não ia funcionar. E ele começou a agir como ele gosta de agir. Qual é o jeito que o demônio age? Ele age confundindo. Muita coisa ali. E como é que é a confusão? Você pega uma coisa verdadeira, mistura com outra coisa que não é verdadeira, mas você fala de um jeito como se ela fosse verdade. É assim que o demônio age sempre, porque demônio significa aquele que separa. Aquele que separa. E para separar, se você quiser separar 2 pessoas, conte uma mentira muito bem contada. Ou, através de uma mentira, induza uma pessoa a trair a outra. Pronto, aquela relação acabou. É igualzinho o demônio fez com Adão e Eva. O demônio só age assim. Ele agiu assim em todo o Antigo Testamento. Todo tempo. Vou destruir os cristãos. Tô tentando assassiná-los, não tá dando certo não. Vamos dar uma mentirinha ali, tá? Vamos pegar uma mentira. Vamos pegar pessoas muito inteligentes. Colocar ali no meio e já era. E vamos fazer com que essa pessoa desenvolva uma história quase completa. Uma coisa incompleta da história. E ela monte uma escolha. Heidesis. Como se fosse certo ou errado, assim, para poder... Mas é assim, ó. Heidesis. Ou heresia. O que é a heresia? A palavra serve para escolha ou para incompleto. Entendi. Incompleto ou escolha. Esse é o Heidesis. Se deixar alguma coisa faltando para poder... Heresia. O que o demônio começou a fazer? Ele pega pessoas identificar. inteligentes e para essas pessoas inteligentes ele vai induzindo uma ideia. Nossa, olha que essa ideia aqui é interessante. E já desde o começo, é óbvio que isso começou a acontecer. Lá, na época do apóstolo João. Começaram a dizer que nasce um conceito de sabedoria. Gnose, conhecimento, sabedoria. O conhecimento vai te libertar. A verdadeira sabedoria vai te libertar. Que traduzindo a palavra é gnose. Heidesis, gnose. E no fundo, você falando dessa forma, Adão e Eva fez isso, né? Fez essa gnose. E olha o que o demônio fez de novo. Lascou com todo mundo ali. Ó, escolha a sabedoria. Heidesis, gnose. Escolha a sabedoria. E a gnose nasce. O que a gnose dizia? Jesus não é Deus.
Só isso, Deve simples. ser uma pessoa muito evoluída. Muito inteligente. Deve ser. E outra coisa, Deus não é todo bom também. Como? Não é. É porque, veja, matou um monte de gente no Antigo Testamento. Ah, Então, você só começa por a ter- seguir ele. Só por seguir Você ele. começa a ter os conceitos de gnose, que basicamente vai falar sobre que Jesus talvez não seja Deus, talvez tenha uma variação aqui em cima disso. E as pessoas caíam nesse Ale, bate-papo, olha por mais como caíam. que veio apresentando coisas durante todo esse Olha percurso como desse caíam. tempo, ainda Deus não existia? De dentro da própria igreja, as pessoas caíam. isso aí a pessoa tá lá dentro e ainda tava dizendo que Você Jesus... vê como é que caíram? Bora. Olha o capítulo, o começo de São João. Você tá me desafiando? Eu tô desafiando Você agora. tá me desafiando? Eu quero ver na Bíblia. Olha aqui, eu Vai quero lá. me mostra na Bíblia. Na palavra. Eu quero é na Bíblia. Então tome na Bíblia. Ai, Receba. Aqui vai ser assim, ó. É isso que você quer? É isso Então que você quer? toma. Então toma. Cara, pensa o seguinte. Quando você vai escrever uma carta, vamos lá. Você vai escrever uma carta pra alguém, você vai mandar um e-mail, você vai falar uma coisa? Se você tem um assunto pra falar, você começa a falar daquele assunto, certo? Certo. Olha como é que São João começa. Como é que São João começa o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Olha como é que ele começa. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio junto de Deus. Ave Maria, já confundiu minha mente. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E aí? Buguei. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Tipo assim, você tá falando uma coisa, mas tá aqui. Cara, o verbo por que estava que lá, a João luz estava está lá. falando isso? Ah, cara. Lá vem. Peraí. Ai, meu Deus. Por que eu desafiei, Não, gente? peraí. Eu desafiei a pessoa errada. Como é que começa o evangelho? Como é que começa o evangelho de Mateus? Vamos lembrar. Não, Mateus. Como é que começa o evangelho de Mateus? Mateus está falando para os judeus que moram na região da Palestina, principalmente Jerusalém. Então ele começa a dizer o seguinte, ó. Genealogia de Jesus. Filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, blá, 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 blá. E vai até... Versículo 6, o rei Davi gerou Salomão, daquele que fora a mulher Urias. Versículo 12, e depois do cativeiro da Babilônia, E versículo 17, portanto as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o cativeiro da Babilônia 14 gerações, e depois do cativeiro até Cristo 14 gerações. E a pessoa ainda disse que Jesus Não, mas por que Mateus, Mateus abre a carta dele falando, olha... Presta atenção. Esse Cristo veio lá de Abraão. E você tá dizendo que é não, só um mas por homem. que ele fez isso? Eu acho que naquela época eu tava falando, poxa, Quem tava falando? As pessoas lá. Que pessoas? Os hereges. Os judeus. Os judeus. De Jerusalém. De Jerusalém. É isso aí. Estavam dizendo, mas o Messias tem que vir de Davi. Não. Era isso que os judeus estavam falando. Então tá bom. O Messias tem que vir de Davi. Mateus está dizendo, ele veio de Davi. Presta atenção, não caramba. Não só veio de Davi, como ele veio de Abraão. Aí ele conta a história toda, desde Abraão. Tipo assim, vem cá, vamos trocar um... Vamos ali no Então, botequinho. Mateus diz, antes de mais nada, porque qual é o problema? Vocês não estão falando... Qual é a heresia na época de Mateus, né? Falando que Jesus não veio de Davi. Vou provar pra vocês. Ele abre o texto falando provando. Vamos ali na praça ali que eu vou te explicar como é que funciona aí. Então, Mateus... Árvore genealógica. A genealogia. Isso aí. De Jesus. Aqui, gente. Ó, tá funcionando aqui. Então, vamos lá. Aí Marcos andou com Pedro. Então, Marcos vai escrever o que Pedro falava. E Paulo também, né? Se Marcos andou com os dois, olha como é que Marcos abre o evangelho. Capítulo 1, versículo 1 de Evangelho de São Marcos. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto, traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados, e saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João andava vestido de pele de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Ele pôs-se a clamar, depois de mim vem outro mais poderoso do que eu. Caramba! Daí vem o batismo, né? Então você vê... Como é que Marcos já abre de uma outra forma? Já Marcos dá diz uma o outra seguinte, direção. Por que Marcos abre assim? Por um motivo lógico. Vocês estão aqui, mas vai vir alguém maior. Marcos está em Roma.
Marcos está falando para os judeus que não estão em Jerusalém. Então, cara, esses judeus já estão em contato com outra cultura. Então ele está tentando tirar as ideias que o demônio está colocando ali para poder... E esses judeus estão longe de Jerusalém. Então, e como Pedro já falava muito de Jesus, esses judeus não estão preocupados se Jesus vem do rei Davi ou não. Esse problema não é HD. Pedro já tinha resolvido esse problema. Só que existia uma dúvida. Cara, será que não é o João Batista? Né? Então, na verdade, será que Jesus... João Batista está aqui, será que Jesus está aqui, esquece. Não é o João Batista? Como se fosse duas pessoas. Marcos fala, não, cara, o João Batista disse que depois dele viria um cara ainda mais poderoso do que ele. Olha aqui. Então, tipo, abre o evangelho já resolvendo um problema. Galera, o Jesus é Jesus e João Batista é João Batista. Toda a carta, né, escreva uma dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que ser assim mesmo. Lucas, qual é o problema de Lucas? Lucas abre o evangelho assim: muitos já empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizavam entre nós, como nolo transmitiram aquele que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, ou amigo de Deus, para que conheças a solidez daquele ensinamento. Qual é o problema que Lucas está evangelizando quem não é judeu? Lucas, que andou com Paulo, está evangelizando gentios, ou seja, o povo que não é judeu. Cada um estava evangelizando de uma forma em determinadas necessidades. Cara, e com um contato muito forte da Grécia. Qual é o problema desse povo que não era judeu? Esse povo que não era judeu, o problema dele é o seguinte: quem disse que isso é verdade? Lascou-se. Você tá falando, mas tipo... Mas e aí? Mas tem evidência, né? Grego gosta disso. Tem as evidências. É tipo assim, eu sei que esse copo existe, mas como é que você tá me dizendo isso? Os documentos, né? E outra coisa, a gente tava lendo aqui o texto do Marcos e lendo o texto do Mateus, as coisas parecem... Jesus tá num lugar, depois tá no outro, depois parece que fez uma coisa antes da outra. Sei lá, tá meio confuso. Porque, né? Grego gosta de enxergar tudo na linha. Tudo nos... Não, o povo da Palestina pode enxergar como se fosse um rocambole, assim. O grego tinha um problema. Lucas falou, peraí. Lucas foi lá, entrevistou todo mundo. Entrevistou Maria, escreveu, aí voltou e disse a carta: agora eu investiguei diligentemente cada uma das coisas que aconteceram, podem acreditar. Qual era o problema que Lucas precisava resolver? As pessoas não estavam acontecendo, não estavam acreditando que os fatos eram verídicos. Faltava provas para elas. Faltava provas. Lucas é um médico. E médico, logo um princípio de cientista, ele tem um método. Então Lucas foi lá, eu vou investigar. E vou trazer resposta. E ele foi lá, investigou e trouxe provas. Então, Mateus tinha um problema para resolver, que eram os judeus questionando que Jesus não era filho de Davi. Sim. Marcos tinha um outro problema, que era os caras confundindo Jesus com João Batista. Lucas tinha um outro problema, que os caras que não estavam acreditando na história. Nenhum dos dois, nem Jesus, nem João Batista. Porque esses caras não eram... O Lucas estava evangelizando quem não era judeu. Então esses caras estão nem aí se Jesus é filho de Davi ou não, se é o João Batista. Os caras estão preocupados se essa história é verdadeira. O João, que problema que ele está tentando resolver? João abre o evangelho assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, e ele estava, a princípio, junto de Deus. Por que ele abriu o texto assim? Porque alguém estava dizendo que Jesus não era Deus. É tipo assim, mas esse cara tá cansado. É o seguinte, galera, é isso e pronto. Alguém estava dizendo que Jesus não era Deus. Esse era o problema de João, cara. Os próprios cristãos estavam questionando se Jesus era Deus mesmo. Tipo o espiritismo hoje em dia, que fala que Jesus é um ser evoluído, mas é uma criatura. Essa parada já existia, porque o demônio é assim, tá? Desculpa, espíritas, desculpa. Vocês não são cristãos. E João tava tentando... Ai, meu Deus. E João tentou resolver vocês lá no começo, entendeu? Então quando vem um espírita, assim, tipo kardecista, falar com a gente, eu falo, fala com o João. Fala comigo. Você não sabe a página com a minha página. Peraí. 682, vai mais fácil. Vai, Ave Maria, vai lá. Assim, vai falar com o João. Porque, cara... Tô com tempo hoje, não. Depois que você conversar com o João, entendeu? Aí a gente conversa. E não precisa nem falar muito com o João. Fala só o comecinho, já tá bom. Acione os advogados, gente. Desculpem, Desculpem, senhores espíritas, não são cristãos. É uma pena. Mas se ninguém disse isso pra vocês, é isso, tá? Aí assim, então depois do versículo 3, olha o que o João tem que dizer. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida,
e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Entende o que ele está falando? Já tinha gente dizendo o seguinte: não, Jesus não é Deus. Ah, outra coisa, e se fosse Deus? Peraí, sabe por que ele não pode ser Deus? Porque Deus criou todas as coisas. Então ele não pode ser Deus. Porque ele é o Filho. Então aí João está dizendo: não! Tudo foi feito por ele. Por ele. Aí, eu preciso desenhar. Aí tinha um problema. O problema do João Batista existia. Porque lembra que João passou por Antioquia, onde Pedro passou. Sim. E João quase foi martirizado. Sim, então lá já. O evangelista João já pegou o problema do João Batista. Qual era o problema? Então aí ele vai resolver. Houve um homem enviado por Deus que chamava João. Esse é o João Batista. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Versículo 8. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então beleza? O João Batista não é Jesus. Não é Jesus. Ok? Resolvido. Então, Marcos já estava resolvendo isso, então Marcos disse, eu estou dizendo também. Não era mesmo, tá bom? Mas é porque, assim, vocês estão questionando Marcos só porque Marcos não andou com Jesus? Porque Marcos, apesar de um evangelista, ele não é um apóstolo, ele só andou com Pedro. Tá bom. Eu andei com Jesus e estou dizendo, João Batista não é Jesus. Fechou? Resolvido. Depois ele ainda vai dizer assim, ó. Fala que nem minha patroa fala. Pega um papel. Pra quê? Vou desenhar pra você. Ué? Você entendeu? Versículo 9. Aí ele abre assim, o verbo era a verdadeira luz vinda ao mundo e ilumina todo homem. O verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Depois veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cara, eu já te disse, sabe o verbo que estava junto de Deus? Então ele habitou no meio de nós e vimos a sua glória. Quem vimos? Ele! O evangelista João, mais o Pedro, mais os outros apóstolos, viram a sua glória. A glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Por que João está preocupado com isso? Porque estavam questionando, e esse questionamento é uma heresia, porque as pessoas estavam acreditando tipo os espíritas de hoje. Ai, meu que Deus. Estavam achando que Jesus não era Deus. Esse era o primeiro problema, a gnose. Gnose era o primeiro problema e João teve que combater. Dali pra frente, primeiro foi mostrar pra todo mundo que Jesus era Jesus, que não era outra pessoa, e pra depois resolver mais alguns problemas por no percurso. Porque aí o que aconteceu? O demônio foi plantando muitas outras heresias. O João venceu essa. Graças a Deus. Avancemos. Graças a Deus. Avancemos. Cara, e os padres, a gente chama de padres da igreja. Nós temos os padres da região do Oriente e os padres da região do Ocidente. Chama-se padres da igreja, todos os grandes homens santos que precisaram combater as heresias e catequizar o povo. Fala nisso. E tiveram muitos. Na nossa última conversa, nós estávamos conversando que tinha umas pessoas que iam lá pra ver se os padres também não induziam as pessoas a ser hereges, é isso? Não sei se vai entrar nesse tema agora, você não sei se hoje a gente vai entrar, mas isso é lá no período da Inquisição. Da Inquisição, né? 1000 anos pra frente. Ah, tá, beleza, fechou. Mas essas heresias... É bom deixar a galerinha aí na pauta para o próximo podcast. Então, esse problema das heresias já foi combatido desde o apóstolo João. Cara, uma série de heresias começaram a aparecer, de vários nomes. Eu vou citar algumas aqui. Depois dessas heresias, por exemplo, a gente teve uma heresia chamada arianismo. Cara... Esse aí foi feio. Esse aqui teve um cara inteligentíssimo. É porque é óbvio, herege é inteligente. Sim. Porque o demônio não vai pegar gente burra. Então, desculpa se você... Assim, todo herege é muito inteligente. Isso é um princípio básico. Porque o demônio tem que colocar no seu exército pessoas que realmente conseguem combater. Sim. Porque o demônio não combate tomando o corpo das pessoas. Beleza? Não faz isso. O demônio combate de forma intelectual, porque ele é um anjo e anjo não tem corpo físico. Anjos não interagem com o meio físico, anjos não têm corpo físico, então se o demônio é um anjo,
a conversa, a guerra dele é falando. Suspirando mesmo no ouvido. Falando. Vai falando com o espírito. Vai falando com o seu espírito. É assim que ele faz. É assim que o demônio vai fazer. Então o demônio pega a pessoa muito inteligente, caso de Ário. Ário era um bispo em Alexandria. Pega Ário e sopra na cabeça do Ário uma ideia. Qual era a ideia? A mesma do começo da gnose, que é Jesus não é Deus. Veja bem, Jesus não é Deus, Jesus não é Deus, Jesus não é Deus, Jesus não é Deus. Não é da mesma substância, não é da mesma substância de Deus. Não é da mesma substância, é uma criatura, mas não é da mesma substância de Deus, amada, querida, mas não é uma substância. Tá louco? Cara, só que ele é muito inteligente e muito influente. Ário é muito influente. Junto de Ário, em Alexandria, tinha um padre. Esse padre se chamava Santo depois, né? Era o Atanásio. Nossa! Cara, isso começou a ser um problema dentro da igreja, porque Ário começou a convencer tanta gente que o imperador Constantino chegou e falou assim, pessoal, já contamos a história dos imperadores, tá no episódio anterior. O imperador Constantino falou, temos um problema. O imperador falou. Pensando, o que o imperador tem a ver com a igreja? Imperador de Roma, a gente chama isso de cesaropapismo. O César metendo a mão nas ideias do Papa. Onde nós chamamos, chama de cesaropapismo. Então o Constantino falou, tá uma bagunça isso aqui. Isso era falta do que fazer, né? O Constantino não tinha uma guerra pra lutar, não. Vai caçar, cara. Não tinha uma louça pra lavar. Não, ele vai lá meter a mão. Tira pó das areias. Eu tô ouvindo aqui que o Ário tá falando, esse cara é inteligente pra caramba, porque o Ário já tinha montado um sínodo, né? Uma reunião regional lá em Alexandria, e os caras estavam debatendo se a ideia dele ia ficar ou não, a ideia dele chamada de arianismo. Cara, o Constantino montou um concílio, chamou os bispos, 300 bispos. Só 300 isso? Bispos. Cara, e nesses 300 bispos, uma boa parte deles já tava concordando com Ário. Uma boa parte deles. Nossa, o cara manja mesmo, é verdade, hein, mano? Faz sentido, isso aqui faz sentido. Veja, isso aqui faz sentido. Que coisa, isso aqui faz sentido. Eu não sabia disso. Então, eu não sabia disso. Aí, cara, no meio desse papo, o Atanásio, que era um padre, levantou e acabou que convenceu todo mundo que tava tudo errado. Aqui tá tudo errado. Tá falando blá. Heresia, apóstolo João pra ele. Toma aí, João I. Falar palhaçada em outro lugar. Conclusão. Perder meu tempo com você, Conclusão. O Ário terminou excomungado. Foi pra uma ilha, né? Esse foi pra ilha. Foi deportado pra uma ilha e o Atanásio ficou bispo no lugar dele, em Alexandria. Então tudo bem, vamos lá. Mas... E que história que é essa daí que o Atanásio lá... cara, mas aí... Depois voltou tudo normal, voltou de novo, vai contra ele. A sementinha do mal tava plantada. Aí falaram assim, acho que o Atanásio tá errado aí, irmão. Do nada, aquela sementinha do mal, o joio plantado lá em Niceia, na terra de Constantino, lá em Constantinopla, por isso que é Constantino, que é a cidade dele, né? Lá em Constantinopla, os caras, não, mas eu acho que o Ário tá certo. Mas sabe o que eu tava pensando? Acho que eles estavam lá naquele bate-papo de fim de tarde, jogando pãozinho ao pombo. Mas eu tava pensando, acho que o Ário tá coisa certo, errada, né, cara? Acho que o Atanásio tá errado. Não, será que tá errado? Vamos conversar de novo aí lá. O demônio... Lembra aquele Somebody Love? Lembra que a gente escolheu o professor Raimundo? Joga um chaveco. Jogaram um chaveco e falou assim, cara, sabe qual foi o problema? O Atanásio... Ele explicou só um pouquinho. Não, ele não usou a Bíblia para justificar. Verdade. Ele usou só ideias filosóficas. E nada comprovado. Não, é filosófico, entendeu? É interpretativo. Então não tá na Bíblia, né? Pô, a semente do protestantismo não está na Bíblia. Não está na Bíblia, então ele usou argumentos filosóficos, entendeu? Para tentar derrubar as ideias. E aí os caras falaram, não, tá errado. Vamos voltar lá. Chama o Ário de volta. Deporta o Atanásio. Deportaram o Atanásio, chamaram o Ário e volta o Ário sambando na cara do Atanásio. Vem o Ário pra cá, falou assim, agora tá tudo bem. Cara, a igreja dormiu católica. É que nem o filme que eu assisti, eu venci, você perdeu, eu venci, você perdeu. Cara, olha que coisa, a igreja dormiu católica e acordou ariana. Cara, foi do nada. Assim, praticamente toda a igreja era ariana. Lá vai o Papa ele monta um concílio de novo. Como que o Papa se deu com todos esses negócios? Cara, porque assim, tá errado, tava certo, outro tava certo, tava errado, agora virou uma confusão. Né? A gente sabe que depois, lá no Concílio Vaticano I, no ano 1800, ou seja, estamos falando de 1.600 anos pra frente, 1.500 anos pra frente, depois a igreja concluiu, o que já, obviamente, sempre foi claro. Certo. Não, a infalibilidade do Papa. Quando ele decide
vide ex cátedra, ou seja, sentado lá no trono de Pedro, ele nunca erra, porque é o Espírito Santo que fala por ele. Então, quando ele convocou outro concílio, que ele não foi, provavelmente porque estava doente, que ele não foi pro concílio, cara, o Atanásio não tava. Só que Deus levantou um outro gigante, cara. São Basílio, o Magno. Levanta o São Basílio. O Basílio vai para esse outro foi concílio, agora firme. se junta com 3 padres da Capadócia, um deles também se chamava Basílio, se juntou com esses 3 padres e lá no Vamos Ver, que só tinha os 4, praticamente o resto era tudo ariano, e os 4 quebraram entre 299, né, pra falar a e verdade. eles só usaram argumentos bíblicos. Então vocês querem Bíblia? Toma a Bíblia. Receba. Então, receba a Bíblia. Como é que nem o tio Fagner? João, Lucas e Mateus, Toma pega aqui. aí. Então pega aí. Você quer, então tipo, toma. igual Pokémon. Pokémon, escolhe você. E se você não tá achando que João falou legal, aqui Mateus Toma tá mais vendo. Então, cara, eles usaram argumentos agora da Bíblia. E aí venceram o Ario. E Ario agora é deportado de novo, excomungado. E a igreja aparentemente quase respirou aliviada. Quase. Porque venceu o arianismo e ainda ficou por ali até hoje, né? Tipo espíritas, assim. Até hoje. A coisa é meio ariana. As pessoas acham que Jesus não é Deus, assim. Deus. Tanto é que teve que montar o Concílio Vaticano II, Concílio de Nicéia e depois de Constantinopla que montou Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nós. Então esse credo teve que ganhar esse nível de detalhe para poder ter uma direção, combater os arianos. Cara, e ainda assim existe outros tiveram um monte de outras heresias. Você teve um cara, por exemplo, Santo Agostinho, que praticamente só combateu heresias nessa época. Caraca. Teve uma heresia que era o maniqueísmo. O que era o maniqueísmo? Não, Deus não é todo bom. Ele é meio mussarela, meio calabresa. Ele é meio bom, meio mal. Tipo, sabe o símbolo do yin yang? Rapaz, não fala isso agora, não. Sabe? Que é assim, ó, aquele símbolo do... É o yin yang, né? Não é o hang loose, é o yin yang, que é aquele que é uma bola preta com uma bolinha branca, uma bolinha branca com uma bolona branca com uma bolinha preta. Quer dizer o seguinte, né? Todo mal tem um pouquinho de bondade, toda bondade tem um pouquinho de maldade. Esse é o conceito do maniqueísmo. Sempre tem um lado mal. Eles usavam isso para tentar explicar por que o ser humano é mau. É isso, tá? E o Santo Agostinho foi praticamente ateu até quase 30 anos de idade. Santo Agostinho viveu no maniqueísmo por 9 anos nessa seita. Por 9 anos. Então, depois que ele virou padre, ele começou a combater de frente o maniqueísmo, cara. Ele combateu de frente porque, no fundo, ele viveu bastante tempo até ver que a verdade o libertou. Deus o resgatou, né? Deus o resgatou. Deus, igual fez com Paulo, você é meu escolhido, vem pra cá. Então, você é inteligente demais, sai daí, vem pra cá. Igual fez com Paulo? Não. Esse demônio não vai levar. Quer levar o Ario? Pode levar. Mas o Santo Agostinho não vai levar. Fica. Esse vai ficar. Então, cara, o Santo Agostinho combateu o maniqueísmo. Santo Agostinho teve que combater uma outra coisa, cara. Isso existe pra caramba até hoje, que eu li um livro do padre Ubirajara, indico pra todo mundo, que é Paulo contra os Pelagianos. É uma coisa assim no título do livro, se não estiver enganado, mas do padre Ubirajara, procure um livro espetacular. Quem foi o Pelágio? O Pelágio também foi um padre da época de Agostinho. Certo. Extremamente inteligente. Tipo Ario. Sempre um cara inteligente. Só que do outro lado do tabuleiro tinha Agostinho, né? Aí a conversa, o papo é reto. O papo é outro. O que o Pelágio falava? O Pelágio falava o seguinte. O bebezinho nasce tão bonitinho. Você tá dizendo que o bebezinho tem pecado? Não tem. Não pode ser. Olha que coisinha, igual Shrek, né? Olha que coisinha do gatinho. Não, pecado no bebê? Não. Se não batizar, vai pro inferno, não vai. Deus não vai ser tão cruel. Não, o ser humano não nasce com mal nenhum, não. O ser humano vai ficando mal depois. E digo mais, pelas suas boas obras, você pode ir pro céu. Pode ir pro céu. A gente não fala isso hoje. Não, é só fazer o bem. Não, as pessoas não falam assim. Não, é o mesmo Deus de todas as religiões. O que importa é você fazer o bem. Se você fizer o bem, você vai pro céu. Isso era Pelágio. Pelágio era isso. É só fazer coisas boas. Não precisa ir pra igreja, não. Vai embora. Só pensar coisas boas, abraçar a árvore, Pachamama, abraçar cuidar dos animais. Eu tô abraçar a árvore. Tá. Abraçar a árvore, cuidar dos animais, ser uma pessoa boa, uma pessoa de coração elevado. Nossa, que maravilha. Aí você vai pro céu. Hoje em dia você mandar um WhatsApp, né? Bom dia.
Cara, manda bom dia pelo WhatsApp. Você vai pro céu. Paulo basicamente pegou a carta de Tiago e jogou na cara dele. Fez puf! A fé sem obras é vazia. É vazia da mesma forma que a obra sem fé também é vazia. A obra sem fé é vazia. Então, a fé sem obras. Cara, não tem jeito. Tem obra, mas tem que ter fé. Tenha fé. A fé te liberta, a fé te salva. Mas não é só pela graça. Não é só por Deus. Não é só pelo... Você contribui para a sua salvação. É óbvio. Você contribui para a sua salvação, mas você nasce inclinado ao mal. Paulo disse, por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero persegue meus passos? Paulo já tinha falado sobre isso. A carta de São Tiago, ele vai falar exatamente sobre isso. A carta de Tiago vai falar exatamente sobre isso, cara. Se a gente pega a carta de Tiago, ele vai falar exatamente. Porque a gente sempre tende para um outro lado, né? Às vezes, né? No caso. Cara, exatamente, ó. Pega aqui a carta de Tiago, vai de largada aqui. Capítulo 2, versículo 14. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, acacei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e temem. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas? Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi tido em conta de justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esse é o ponto, cara. Aí receba também. Aí o que o demônio vai falando aqui, ó, por Pelágio, tá vendo? São Tiago disse que tem que ter obra, é só ter obra. Não! Você leu só o começo da frase, infeliz. Ele diz assim, ó, vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Entendeu? Lê. Tem que ter fé. Primeiro você lê, depois você lê. Não é pegar só a parte que você quer. Ele fala, tem que ter fé. Aí depois vem, do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi ela justificada pelas obras, por ter recebido o mensageiro e os ter feito sair por outro caminho? Assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, não haja muito entre vós a se avorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavras, esse é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o corpo. Vede também os navios. Por grandes que sejam, embora agitados por vento impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Quando você vê que o Pelágio, ou seja, cada ação que nós temos pode trazer um problema muito grande. Foi pegando a questão das obras, a carta de Tiago, e ele foi deturpando a carta de Tiago. Foi fazendo o contrário. O Agostinho falou, você está entendendo só o pedaço que você quer. Esse foi o problema do Pelágio. Cara, Agostinho e Pelágio escreveram dezenas de cartas de um pro outro, cada um com um calhamaço desse tamanho. No final, Agostinho venceu, Pelágio acabou excomungado, expulso e quase caiu na fogueira. Se ele demorasse um pouquinho, se fosse um pouco pra frente, né? Não, naquela época. Falou demais, pronto. Então, cara, a igreja combateu demais as heresias. Essa foi uma luta gigante da nossa que nem igreja. Comentamos, a gente tá brigando até hoje por algumas, né? Cara, porque existem ainda, né? As heresias acontecem a todo momento, Ale. O que a gente tem que fazer como catequistas, como, na verdade, como crismados. Crismados são os adultos da fé que possuem as armas do Espírito. Que, por sinal, amanhã é Pentecostes. Então, nós temos amanhã o dia que lembramos do nosso crisma. Sim. E lembramos do dia do Pentecostes, onde os apóstolos passaram 9 dias em novena com Nossa Senhora e receberam as armas do Espírito para ide e evangelizai. E é isso que a gente fez. Depois pra frente, no conjunto da história,
Cara, a história continua avançando, aí a gente aconteceu bastante coisa entre o século IV até o século X, as igrejas se separam, depois a gente fala um pouquinho, a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, a gente tem um grande cisma, a igreja se separou. A gente chegou até 5 papas. Sim, ao mesmo tempo você falou, né? Chegou até 5 papas. 5 papas, né? O Papa de Alexandria, o Papa de Antioquia, o Papa de Jerusalém, o Papa de Roma, e eu estou esquecendo algum que eu não estou me lembrando agora. A gente marcou. Mas foi Alexandria no Egito, Antioquia, Constantinopla. Então, tínhamos 5 papas. Só que, olha qual é o problema desses 5 papas, né? Esqueceram a primazia de Pedro. É o de Roma, que responde por todos, desde o século I. Aí tem uma confusão entre eles ali, eles acabam não se entendendo e a igreja se separa em igreja do Oriente, que são os ortodoxos, e a igreja do Ocidente, liderada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Só que o que aconteceu? Nesse meio do caminho, do século IV em diante, lá no século VII, no ano 600 e pouquinho, nasce, eu não vou contar tantos detalhes, mas nasce de um cara chamado Maomé. Este cara, a segunda das suas esposas, ela tinha uma influência cristã estranha. Cara, só a gente olhar para nossa vida. Quantos cristãos que se dizem espíritas? Sim. Quantos cristãos que vão no candomblé? Quantos cristãos que vão sei lá onde? Isso é sincretismo. Então o cara não teve a catequese completa e aí ele vai somando crenças estranhas. E um desses cristãos de crenças estranhas era uma das mulheres do Maomé. O Maomé começou a ter umas visões. E essa mulher disse para ele que nessas visões era Deus que estava falando com ele. E sabe quem? O anjo Gabriel. Cara, esse negócio de entidades divinas vir falar com seres humanos, esses seres humanos quererem montar uma nova religião... Maomé fez isso. Só que não é só isso. A gente tem, por exemplo, os santos, a igreja Mormon, que é de Salt Lake City, nos Estados Unidos. Se eu não me engano, também Jesus apareceu a um rapaz e para esse rapaz ele contou um novo evangelho ou o que não havia sido entendido. Em Allan Kardec, por exemplo, na França, ele falou que um espírito veio conversar com ele e contou para ele o que ele ainda não... o verdadeiro evangelho segundo os espíritos, porque haviam deturpado o evangelho. Se a gente pegar um Umbanda... Como que se Deus descesse, viesse e falasse, olha, eu acho que a igreja foi assim, eu que fiz, mas foi errado, assim, tá errado. A Umbanda que nasce... Vocês têm que fazer essa igreja, essa religião, a Umbanda que é brasileira, por exemplo, você tem um cara, esse cara tem uma doença, um rapaz, ele tem uma doença e os médicos não conseguem curar, pede para levar para um padre, ele tinha uma influência do candomblé, levaram ele para um terreiro de candomblé e lá no terreiro de candomblé ele recebe um espírito que é das 7 encruzilhadas. E esse espírito vai falar para ele que, na verdade, tem um outro evangelho. Um Xilodórios ali, um Tripopórios. Esse negócio de vir outras entidades... Ave Maria. Cara, de Maomé para frente teve um monte. Então, em Maomé foi um anjo. Foi daí que começou a nascer, então, todas as outras religiões? Não, a gente teve várias religiões com esse suposto início. Então já tem várias coisas que deu início diferenciados. Mas o que acontece com o anjo Gabriel e Maria é que o anjo Gabriel não vai contar pra ela um evangelho, né? Vai falar, você vai ser e pronto. Ele anuncia o próprio evangelho nascendo nela. É muito diferente. Não foi lá trocar uma ideia, vamos fazer aquilo lá. Não, é muito diferente. A história todo mundo... Se você está aqui no podcast Direto Dark, você já sabe toda a história desde Gênesis, de como tudo começou. E a diferença... é sensível. Então, lá quando a gente tem o Maomé, ele vai juntando as tribos da região. Tem 2 cidades importantes que ele combate, Meca e Medina. São as 2 cidades sagradas do islamismo. E são sagradas para eles, combatem Meca e Medina. E eles também querem tomar Jerusalém. Tentam tomar Jerusalém e conseguem tomar Jerusalém. Porque o Império Romano caiu. No século VII, ali, ano 600, por volta entre o ano 400 e o ano 600, o Império Romano perdeu toda a força e desmoronou. Sem o Império Romano... a igreja cai. O que acontecia aqui... Não, a igreja ficou.
Tudo cai lá. Mas você não tem mais os exércitos protegendo as cidades. Aí você começa a ter invasão de mouros, você começa a ter, por parte da Europa, a invasão dos vikings, você tem os godos. Ficou aberto pra tudo, né? E você tem um outro povo chamado visigodos. Esses visigodos vão fazer estrago por aquela região. Então, até a própria Jerusalém está tomada de outros povos. O que os muçulmanos fazem? Os muçulmanos vão e dominam Jerusalém. Só que quando eles dominaram Jerusalém, o acordo foi o seguinte: olha, judeus e cristãos podem continuar usando aqui como peregrinação. Podem vir aqui, fazer suas orações, fazer o que tem que fazer. Essa foi a lógica que o sultão muçulmano, mas tem alguma coisa aí por detrás disso aí. O problema é que o caminho para até lá, né, cara, tinha muitos piratas. O cara saía lá de Roma, né? A gente vai lembrar o mapa, Roma lá na Península Ibérica. O cara, ou ele vem pelo mar, né, cruzando ali por Chipre, pela ilha de Chipre, ou ele vem contornando por Constantinopla. Deixa eu fazer a pergunta. Turquia. Agora, é o que onde nasceu os templários ou não? Ainda não. É por aí que os templários nascem. Porque olha o que acontece. Olha o que acontece. Por volta ali, depois, 400 anos depois, aí por volta do ano 1100 e pouco, um sultão lá em Jerusalém teve uma ideia, que foi: está proibido, aqui não entra mais judeu e cristão. E os cristãos não puderam mais viajar para Jerusalém. A gente gosta de peregrinar aqui para Aparecida do Norte. Nossa Senhora Aparecida. Lá eles peregrinavam para Jerusalém e não podiam mais ir. E por que eles peregrinavam para Jerusalém? Lembrando, quem ouviu o último episódio vai lembrar de Santa Helena. Santa Helena foi a mãe de Constantino, lá do ano 300, o imperador. O Constantino era todo meio bagunçado, falamos isso aqui no último episódio, mas a mãe dele, muito santa, Santa Helena, mandou um conjunto de exércitos até Jerusalém, lá no ano 300, mandou um conjunto de exército para Jerusalém, e esse exército recuperou, identificou todos os pontos sagrados de Jerusalém e trouxe as relíquias. E grande parte dessas relíquias ela trouxe e deixou em Constantinopla e deixou também no Vaticano, em Roma. Por isso que começaram a fazer tanta peregrinação. Que não tinha Vaticano ainda, né? Levou para Roma um pedaço das relíquias e o outro pedaço que deixou em Constantinopla. Enfim, 1000 anos para frente, os cristãos não estavam mais podendo ir para Jerusalém para poder peregrinar. E aí os cristãos, não pode. E aí um papa chamado Urbano II, este papa falou: não, a gente tem que dar um jeito nesse negócio. Ele reuniu os nobres da Europa e falou: nós precisamos recuperar nosso terreno sagrado. Insuflou o ego, o espírito daqueles homens, disse: eu ficarei rezando aqui e vocês vão tomar a nossa terra santa de volta, porque nós temos o direito de louvar a Deus e de estarmos em Jerusalém. E os muçulmanos não têm esse direito e nós vamos tomar a nossa terra de volta. De retirar esse direito nosso, né? De retiraram da gente por 400 anos. Então nós vamos lá. Cara, agora é hora de retomarmos. Ele organiza os nobres e ele fala uma coisa bem importante, que é assim, que a gente tem que entender como é que as confissões eram feitas. A confissão, ele tem uma penitência, ele vai ter que pagar a penitência dele. E o problema é que os pecados mortais não vão te deixar entrar no céu. Então muitos homens, muitos nobres vinham confessar e tinham um problema da penitência. E a gente tem que lembrar que o que a igreja de Jesus disse para a igreja, foi para Pedro: o que você ligar na terra, eu ligo no céu. O que você desligar na terra, eu desligo no céu. E da mesma forma que apacenta as minhas ovelhas, seja o pastor das minhas ovelhas, você pode sofrer e oferecer o seu sofrimento para a libertação dos outros. Não foi o que Jesus fez? Sim. Ser um imitador de Cristo é pegar o seu próprio sofrimento e não pedir para se libertar dele. Sim. Não é isso. É pegar o seu próprio sofrimento e oferecer pela salvação do outro. Isso é ser um imitador de Cristo. Não é pedir para Deus te curar. É pedir para Deus dizer o seguinte: essa minha dor, esse meu sofrimento, essa minha doença, essa minha tristeza, eu ofereço em sacrifício pela salvação dos outros. Que é como Jesus fez na cruz. Jesus ofereceu o sofrimento dele de cruz pela salvação dos outros. Todos nós cristãos, que somos membros do corpo de Cristo, a gente sempre pode fazer isso. Com isso, você gera uma coisa chamada indulgência.
como a igreja, o que ela ligar na terra, Deus liga no céu, o que ela desligar na terra, Deus desliga no céu. Então a igreja pode oferecer um sacrifício pela salvação do outro. Essa é a indulgência. O que o Papa disse? O Papa disse: eu vou pegar e vou dar indulgências plenárias, ou seja, que vai valer plenamente. Eu vou dar indulgências para vocês, para caso morram e estejam no purgatório, essa indulgência vai ajudá-los a chegarem mais rapidamente ao céu. Top. O homem com pecado mortal, ele não tinha como se libertar do pecado mortal, não havia como pagar a penitência. Como é que ele pagaria a penitência? O Papa está dando uma indulgência plenária. Isso tem muito valor. Então o Papa disse: se resgatarem Jerusalém, todos ganharão indulgências plenárias. Ah, cara. Foi todo mundo lá pra... nobres francos, nobres germânicos, nobres da Inglaterra. Mas a Inglaterra treta com a França. Não tem problema, tá valendo. Está valendo indulgências plenárias. Vem todo mundo pra Roma, vem falar com o Papa disse: indulgência plenária, toma Jerusalém. Cara, os caras se organizaram, saíram dali em batida, vambora pra Jerusalém. Isso são as cruzadas. Tá indulgenados. E sabe por que cruzada? Porque eles vão jurar aos pés da cruz. Então o Papa pegava a cruz, eles vinham com a espada, abençoava a espada e dizia: esta guerra é justa, e não matem inocentes. Esta guerra é justa e não matem inocentes. Vocês estão pela cruz, vocês estão cruzados. Bora para cruzadas. E assim eles se organizam, foram 9, 10 cruzadas em direção a Jerusalém. E nessas cruzadas, coisas boas acontecem exageros. A gente não tá aqui para tapar o sol com a peneira. Alguns caras no meio do caminho esquecem os seus votos e fazem algumas barbáries. Mas isso foram poucos, a grande maioria de fato foram de ir pra cruz. Cara, e a gente teve espetáculos, grandes espetáculos, porque na primeira cruzada a gente tem primeira cruzada, segunda cruzada, a igreja toma Jerusalém, a igreja católica toma Jerusalém, recupera o local, começa a reconstruir os locais sagrados. Os muçulmanos continuam enfrentando. Vem mais muçulmanos, não acaba. 2 caras espetaculares, né? Porque são várias cruzadas, né? A igreja vai e toma, dura décadas. Depois os muçulmanos vêm, tomam o local, duram outras décadas. E assim vai. Um ganha, o outro perde, um ganha, o outro perde. Mas depois a gente que vale fazer um podcast só sobre os momentos das cruzadas. Mas vale um destaque para 2 caras especiais. Do lado dos muçulmanos, o Saladino. E do lado dos cruzados nós temos, e como rei de Jerusalém, nós temos Balduíno IV. Balduíno IV foi um garoto de 15 anos que subiu ao império aos 13 anos de idade, leproso. Nossa, que história, hein? Linda a história dele. Linda, ele morre com 24 anos, mas ele vai à frente de batalha. Um minuto e sempre astuto. Sempre em oração, sempre astuto, e ele junto com Saladino, né, contra o Saladino do lado muçulmano, os caras jogaram verdadeiro xadrezes, né? Eram um contra o outro ali da hora. Enxadristas completos, assim, um contra o outro, vale depois a gente colocar um destaque, mas essas foram as cruzadas. Os cruzados conseguiram recuperar Jerusalém por muito tempo, depois os muçulmanos recuperavam e assim vai. Quando os católicos recuperaram Jerusalém, eles reabriram as rotas de peregrinação. Só que tudo bem, pode peregrinar. Aqui em Jerusalém está todo mundo protegido. O problema era chegar até lá, chegar inteiro. Né? Porque havia muçulmanos por todo lado. Você não vai normal. Cara, o problema é você chegar lá. Você pode chegar, mas o problema é você chegar. E aí, cara, não dava pra chegar. O que fizeram? Inventaram alguma coisa pelo meio. Vamos pôr uma escolta, uns guardas. Vamos lá, uns guardinhas de 300 metros lá pra... Segurança pelo caminho. Uns 4x4? Lá na França, os caras começaram a organizar um negócio. Começaram a organizar uns caras que é o seguinte: não, a gente vai abrir uma ordem de monges, homens devotos a Deus, de preferência viúvos, acima dos 30 anos de idade, que já tenham passado pelos apelos, vamos dizer, da carne. Já tá tranquilão, tá de boa. Que naquela época, se o cara chegasse aos 50, tinha vivido a vida muito, né? Igual 100 anos hoje. Então, depois dos 30, já viúvos, que queiram adorar a Deus, que tenham penitência, que possam pagar pelo seu próprio cavalo, pelo seu próprio escudo, pela sua própria armadura, que sejam homens
Bem remunerado, né? Bem física, bem remunerado assim, de muitas posses, porque Aham, eles vão... isso. Ninguém vai dar nada pra eles. Eles vão comprar, vão ter sua espada, seu escudo, seu cavalo, sua armadura. Homens de oração. Então, monges, Vão ser homens de tementes a oração, Deus. tementes a Deus, de oração, vão fazer voto de pobreza, vão fazer voto de castidade. Isso é do lado monge, voto de veneração, adoração constante. Por outro lado, serão guerreiros. Peraí, mas monge guerreiro? É isso aí. Do lado do guerreiro é o Entalha a seguinte. espada em todo mundo. Fisicamente, do tamanho de um armário. Daqueles da época, né? No peroba, na madeira, peroba e tudo. Aquele ali ou aquele ali? Qual dos dois você quer? Mais ou menos o tamanho de um armário. Esse é o tamanhozinho mínimo. 2,5 metros. 1,80. Os caras mais ou menos o tamanho de um armário. Lutadores, vão treinar aqui. Popó, né? E com um voto. Qual é o voto? Eles nunca se rendem. Vai até o fim. Pô, cara, peraí, se tem um guerreiro que fez um voto de que jamais vai se render, temos um problema, porque esse cara não vai pedir pinico nunca. Esse cara vai até a morte. E o problema é que ele é grandalhão, e o problema é que o cara é treinado. E outra coisa, o cara luta pelo ideal de fé. Esses caras começaram a se organizar e eles falaram o seguinte: nós iremos escoltar as pessoas. Vamos proteger vocês. E vamos nos dividir em dois grupos. Vão ser os hospitalários, vão cuidar das pensões das pessoas pelo caminho, elas vão se hospedar nos lugares e esses lugares estarão protegidos. E os outros vão até Jerusalém e lá em Jerusalém eles vão proteger o templo. O templo. Eles serão templários. Então, Aí foi quando nasceu os templários. nascem os templários. Os templários são guerreiros monges. Voto de adoração, piedade constante, Sim. proteção constante. Do outro lado, guerreiros implacáveis. Esse é um ponto. Para que eles mantivessem essa vida de monge, de adoração, sem contato com as tentações do mundo, eles precisavam andar só entre eles não se misturavam. Então os templários estavam sempre juntos e o povo que ele protegia longe, sempre distante, sempre. Esses eram os templários. Não tinha papo, era só Não, eles e eles. Cara, e como era um ideal que aquilo daria indulgência, muitos nobres mandavam seus filhos, ou eles mesmos viravam templários. Cara, é uma honra. Esses caras tinham muita honra. E eles começaram a proteger todo mundo que peregrinava até Jerusalém e protegia Jerusalém e protegiam os templos que tinham até lá. Foram imensos guerreiros. E por imensa gratidão, e os templários tinham voto de pobreza, o que os lords faziam? O lord queria vir lá da Inglaterra, queria sair da Inglaterra e ir até Jerusalém. E ele conseguia adorar a Deus lá em Jerusalém, ver o Santo Sepulcro, ele conseguia ver o Monte das Oliveiras, e ele voltava muito grato. Vinha feliz, né? Porque foi protegido, que tava ele tudo fazia? ok. Ele doava riqueza dele para os templários, como gratidão, e para que outros templários fossem formados. Uma coisa que acontecia também, para o cara poder ser templário, como ele ia ter que comprar todas as coisas dele, Às vezes muita gente ganhava. não conseguia ser templário. Então, algum lorde, algum senhor, ia e doava tudo para um soldado templário. Pensa o seguinte: uma organização recebendo muitas benesses, muita riqueza, muito prêmio, sendo que todos os seus membros são pobres com voto de pobreza. Essa organização foi ficando rica. Cara, olha o que os caras faziam. O cara queria sair de Jerusalém, não sei raios por quê, queria sair de Jerusalém com um montão de ouro, o cara queria sair da França com um monte de ouro para ir para Jerusalém. Fico pensando, o que o cara ia fazer em Jerusalém com um monte de ouro, né? Ia derreter, mas o cara queria sair. Só que ele queria levar o ouro dele. Uma coisa óbvia também, né, que a gente não pode esquecer. Quem é que ia ficar no castelo dele quando ele fosse embora? E se roubassem ele? Porque o cara tá peregrinando para Jerusalém. Sabe o que o cara fazia? Ia ficar vazio. O que os templários inventaram? Os templários, como eles tinham os hospitalários, que eram em cada local, funcionava assim. Você ia numa sede de um hospitalário com todas as suas dezenas de quilos de ouro, Lorde Alexandre, e você chegava lá e dizia o seguinte: olha, eu quero depositar meu ouro aqui. Os E eu bancos. quero pegar lá em Jerusalém. E eles emitiam uma nota, como se fosse um cheque de viagem, e dizia: você tem aqui 20 quilos de ouro, pesamos, mais 12 quilos de prata, mais não sei quanto de bronze, mais umas pinturas. Beleza, tá guardado aqui, pode ir lá. Põe no carro forte. Vai lá. Não, ele ficava aqui.
Quando você chegava lá em Jerusalém, você dizia, eu queria resgatar um pouco do meu ouro. Aí o cara dizia, muito bem, senhor Alexandre, estou vendo que você depositou lá na França, você depositou 12 quilos de ouro com não sei mais o quê. De prata, é isso né? mesmo? O senhor quer resgatar quanto? Eu gostaria de resgatar 2 quilos de ouro. 2 quilos de ouro para o senhor Alexandre. Você sacava lá. Então, quem inventou esse sistema bancário, na essência, foram os templários. Foram os templários, olha só. E os templários acumularam, e eles foram acumulando riqueza, cara. Chegou ao ponto dos templários terem mais riqueza que qualquer reino que existia na Europa. Não à toa, cara, um rei francês, ele foi sequestrado pelo Saladino, aquele imperador muçulmano, e ele era templário. Ele era templário. Aí o Saladino falou pra ele assim... E o Saladino achou tão lindo, cara, como aquele rei falava, né? Que o Saladino falou, eu quero ser templário. Como é que eu faço pra ser? O Saladino tinha umas coisas estranhas, assim. Por exemplo, o Saladino foi atacar Constantinopla na hora que estava tendo um casamento. Aí ele perguntou assim, qual é a torre que está tendo um casamento? Eu falei, aquela torre ali da esquerda. Ele falou, então beleza, a gente destrói tudo menos aquela. Porque aquela tá tendo um casamento. Não Deixa eles casar primeiro. Não, cara, no meio de uma guerra com... acho que é Alexandre e Coração de Leão, se eu não estiver enganado. No meio de uma guerra contra o Coração de Leão se acidentou. Ele era um guerreiro britânico, né? Ele se acidentou. Sabe o que o Saladino fez? Mandou frutas pra ele, mano. Quem tinha pego uma doença, essa doença só curava com vitamina C, com frutas. Saladino mandou uma cesta de frutas, que não tava envenenada. E mandou pro cara assim, não, se recupera. Depois a gente volta aí. A gente volta pra guerra. Ele tinha umas coisas... Então, ele era bondoso. Ele é bondoso, cara. Não, ele é um cara honrado. Ele, aliás, tudo ele falou assim, não, eu gosto do meu combatente, vamos lá. Vamos dizer que ele tá do lado errado, mas ele é do lado ruim, ele é o mal da história, mas ele tem honra. Ele então, tem honra. Não, o que é certo, né? Vamos esperar. Pra você ter ideia, o que aconteceu com os templários, por exemplo, quando Saladino invadiu Jerusalém, tinham 250 templários lá. Vixe. Saladino perguntou para todos eles, vocês querem morrer ou vocês vão aceitar o islamismo? Morreu todo mundo. Eles falaram, a gente vai morrer. Saladino matou todos. Os 250 mártires templários. Impressionante, cara. Então, enfim, os templários foram acumulando muita riqueza. E chegou uma hora que os muçulmanos tomaram Jerusalém de um jeito que não dava mais para recuperar. E, basicamente, os templários foram perdendo sentido. E eles acumulavam muita riqueza. Eles já tinham pago o resgate de um rei francês. Nesse momento, a França, como muitas vezes aconteceu, estava brigando com a Inglaterra. Eles estavam em guerra. E o rei francês acabou com as riquezas do tesouro francês. Ele acabou com o tesouro francês. Inflação alta, o povo sofrendo e ele não tinha dinheiro para continuar na guerra. E ele sabia que os templários tinham uma grana. Uhum. Ele foi lá pedir um empréstimo para os templários e ele entrou na organização onde os templários estavam e o tesoureiro foi lá, o rei da França, recebeu ele e ele viu muita riqueza lá dentro. Ele cresceu o olho. Aí pegou o empréstimo e falou, mas esses caras têm muito dinheiro, né? Olha só, a gente poderia pegar esse dinheiro. Uma merrequinha aí, vai. Uma merrequinha aqui. Cara, sabe o que ele fez? Ele montou um esquema. Como é que o demônio funciona? O demônio funciona por mentiras, né? E aí, cara, esse rei francês começou a espalhar um monte de mentira em relação aos templários. Um monte de mentira. Começou a difamar os caras. E o povo começou, cara, a espalhar um monte de mentira. Que lá, pô, comiam crianças. Aquela história de comer criança, beber sangue. Assim, um monte de mentiras começaram a espalhar. Ele até mandou investigar como é que os templários funcionavam. E os templários tinham um esquema de iniciação de um novo templário que, assim, se o cara olhasse era um pouco controverso. Por exemplo, ele tinha um modelo que, assim, o templário, para iniciar, ele tinha uma cruz e ele tinha que cuspir na cruz. E depois que ele cuspisse na cruz, ele teria que jurar obediência pro padrinho dele, que colocou ele como templário. Mas por que isso? Para dizer para ele, tá vendo do que você é capaz de fazer, cara? Você é capaz de negar Cristo só para poder manter um status, só para poder manter uma posição. Então esse rito de iniciação era para ensinar para os caras, para dar uma lição. Aí começaram a falar que os caras eram hereges, aí o rei da França levou esse assunto pro Papa, virou uma confusão dos diabos, no sentido literal. Acabou. Uma confusão dos diabos, cara. E aí acabou que é o seguinte, acabou que o Papa não excomungou e nem condenou nenhum templário. Ele só disse que deveria ser dissolvido. A ordem deveria deixar de existir. Cara, esse rei francês foi lá, cercou os templários que estavam na França. Cercou os pegou caras. toda a grana dos caras. Sim, cara.
O líder deles era o Débolé, líder dos templários. Pegou os caras e e levou-os para enforcar e serem queimados. Cara, e eles foram presos, todos os templários foram presos numa sexta-feira 13. É de lá que vem A sexta-feira 13. Que a sexta-feira 13 é um dia de azar. E depois, cara, eles foram condenados à morte e foram assassinados no dia 31 de outubro. Que a gente fala que depois é o dia das bruxas. Porque vão dizer, porque a França, os caras espalharam um mito, uma lenda, que depois que os templários foram assassinados ali pelo rei francês, uma maldição tomou conta do rei. Tanto é que o rei morreu logo em seguida, logo depois, e o Papa também morreu logo depois. Assim, os templários foram dissolvidos, a França tomou grande parte do tesouro deles, o Voltou Papa a ter riquezas. soltou uma bula, uma recomendação papal para que os templários fossem extintos no mundo todo, e assim aconteceu quase desse jeito. E realmente até hoje não existe mais, né? Já Existe. Existe? Em Portugal... Ah, vai. Portugal tinha recuperado a terra da mão dos muçulmanos. Os muçulmanos tinham tomado conta de Portugal. Portugal só recuperou, isso antes dessa história da França acontecer, Portugal só recuperou o terreno da mão dos mouros, na mão dos muçulmanos, por conta da ajuda dos templários. E aí o rei português falou, necas de pitibiriba. Aqui Esses vai caras continuar. ajudaram a gente. Aqui vai continuar. Nem que mude de nome, mas aqui eles vão se continuar. Vai chamar Ordem de Jesus. Mas aqui vai continuar. O que os templários fizeram? Os templários pegaram todo o tesouro que eles tinham e entregaram para o rei de Portugal. Que da hora, mano, esse negócio. Falou, toma aí, Portugal, tamo junto, vambora. Portugal é muito pequeno. A gente tá falando do ano 1200, cara. Portugal é muito pequeno. Caraca. Portugal é um dos menores países da Europa. É muito pequeno. Só que Portugal tá, vamos dizer assim, na esquina da Europa, né? Porque Portugal tá com o mar Atlântico de frente. De frente com ele. O Oceano Atlântico de frente. Então Portugal tem acesso às navegações, mas era muito pequeno. Mas com todo o tesouro dos templários... Vai fazer um monte de coisa. Meteram a porrada nos De mouros, navio. expulsaram tudo que foi muçulmano de lá. E aí? Eles montaram... Vai embora daqui, seus... Não, cara. E Portugal, com tudo aquilo de dinheiro, começou a investir nas ciências. Nas ciências. Só que tinha um problema. Os muçulmanos tomaram também Constantinopla. E depois que os muçulmanos tomaram Constantinopla e tomaram Jerusalém, não daria mais para ir fazer negociações com o lado oriental do mundo, principalmente com as Índias. Não daria. Impossível. Com tudo aquilo de dinheiro e com uma certa calmaria, Portugal começou a investir nas navegações. Pra caramba, cara. Vamos dizer que Portugal montou a Escola de Sagres. A Escola de Sagres, da parte naval, era como se fosse a NASA. E isso é sentido literal, cara. Sentido literal. Ninguém tinha tamanho conhecimento de navegação e dos oceanos como os portugueses. Eles foram se desenvolvendo e foi se investindo muito nisso. E os templários, pela ordem de Jesus, estavam lá. E os templários cuidavam da Escola de Sagres. O grão-mestre dos templários rola a história um pouco para frente, Um dos grão-mestres da Companhia de Jesus era um cara chamado Pedro Álvares Cabral. Ah, não é nem conhecido. Pra você, não é nem conhecido dos brasileiros. A gente sabe Zero que esquerda. Pedro Álvares, a gente sabe que depois que Vasco da Gama, não o time, mas o Vasco da Gama tinha chegado até as Índias e voltado para Portugal, Vasco, o império, o reinado, o rei português, ele organizou a maior frota marítima que existiu para poder navegar. Vão ser 13 embarcações, 1.500 pessoas, e quem vai liderar essas embarcações? E da onde veio essa grana? Para você montar 13 embarcações com 1.500 pessoas e enfiar os caras no mar? Lá dos templários. Dos Lá. templários. Quem estava financiando? Como é que Portugal conseguiu fazer tudo isso? Com dinheiro dos templários. Os templários, cara, os caras não queriam a riqueza para eles. Nada de Realmente riqueza eles pra queriam cara. a cruz. Não, cara, eles queriam a cruz, cara. Eles queriam a cruz, são fiéis. Por isso que quando chegou aqui na terra de... Não, Vasco da Gama, na arqueologia, nos documentos, se sabe que Vasco da Gama havia chegado um pouco a oeste. Sim. E os portugueses navegavam muito, né? Então os portugueses sabiam quando estava próximo de terra. Por quê? Porque tinha ave, porque tinha algas. Então, pô, se tem algas aqui, tem terra perto. Se tem aves aqui, tem terra perto. Vasco da Gama escreve
ele escreve, depois dá orientações para Pedro Álvares Cabral, que ele diz que ele vê aves em voo cortado. O que é o voo direto cortado? A ave tá indo pousar. Ela tá indo dormir. É de noite. Vai anoitecer. Então ela já tá indo pra chegando costa. em alguma terra. Ela foi pescar e ela tá indo pra costa e tá indo, cara, já em voo direto. Então o Vasco da Gama escreve isso, cara. Quando Pedro Álvares Cabral sai com essas 1.500 pessoas em direção às Índias, porque a ideia era fazer o mesmo contorno que Vasco da Gama fez, porque Vasco da Gama quase não ficou lá na Índia. No meio do caminho, ele tinha já as orientações do Vasco da Gama, muito provavelmente. Ele vai um pouquinho mais a já oeste. tinha uma base, né? Ele foi pra lá, vamos um pouquinho pra cá. Vamos continuar um pouquinho. Ele já falou que tinha terra. Vamos avançar um pouco. E é óbvio que sabia. Óbvio que sabia, cara. Não à toa, junto com ele, tá Pero Vaz de Caminha. Não à toa, junto com ele, já se reza a primeira missa. Quando Pedro Álvares Cabral desembarca num porto que ele fala, aqui esse porto é seguro. Ele desembarca em Porto Seguro, na Bahia. Ele ali não tem a dimensão, ele acha que é uma ilha. Essa é uma ilha da Vera Cruz. Coloca uma cruz e reza uma missa. Pedro Álvares Cabral, a primeira coisa que chega, os índios, primeiro contato. Cara, os índios estavam isolados há milhares de anos. Só tinham eles, só. Os índios, porque se os índios vieram da África, os índios ou cortaram pelo Estreito de Bering, lá em cima entre a Rússia, a China e o Alasca, e entraram pela América. E caíram ali. Num período de que a Terra ficou mais congelada, né? Então dava para você passar pelos locais. Depois, quando degelou, os oceanos subiram, não daria mais para passar. Então, não dando mais para passar, quem passou pro lado da América ficou isolado. Então, agora, pela primeira vez, cara, homens isolados há milhares de anos tomam contato um com o outro. E a primeira coisa que Pedro Álvares Cabral coloca é uma missa. É uma missa. Nós somos frutos de Portugal, nós somos frutos dos templários. Acho que valeu por hoje. Valeu, nossa, mano. Oh, meu Deus. E se você tá aí do outro lado, tá entusiasmado que nós ficamos aqui, eu e o Lu aqui, estamos aqui assoberbado, bobos aqui com tanta história e conteúdo trago, sei lá, é isso aí, pelo Fagner, meu, que foi maravilhoso. Deixa aí dá pra deixar nos comentários no Spotify? Não sei se no Spotify dá, mas manda e-mail pra gente. Manda e-mail. Chama a gente no Instagram. No Instagram, Direto da Arca, o Instagram. Direto da Arca. @ Direto da Arca. O e-mail também, direto da Arca, @gmail.com. Fale conosco, manda no YouTube também, já tem Direto da Arca lá também. Vamos que vamos, tamo junto. E manda lá as perguntas, sugestões, o que você achou dos episódios aí anteriores, esse episódio. Se quiserem mais detalhes, talvez a gente faça um podcast só sobre cruzada, só sobre templários, só sobre Pedro Álvares Cabral. Exatamente, você tem, Vasco da Gama. Tem várias formas de falar conosco, pelo amor de Deus, mande mensagem! Procura nós. Acho que valeu por hoje. Valeu, foi top. Que coisa incrível. A gente vai falar muito depois ainda, mas a igreja protegeu a civilização ocidental por 1.500 anos. Por 1.500 anos. Depois, as coisas degringolaram, as heresias, elas pareceram vencer. Por que elas pareceram que venceram? O protestantismo é uma imensa heresia. A maior heresia que existiu. A Igreja Católica conseguiu combater as heresias. Vamos falar de Inquisição. Sim. Vamos falar de Inquisição. Próximo episódio, vamos falar de Inquisição. Porque Marca aí. A Inquisição nos protegeu, e vamos falar sobre ela, nos protegeu de outras heresias que vieram, mas depois, pós-Inquisição, nós tivemos a maior heresia que entrou, que foi o protestantismo, e depois dele, cara, não teve mais jeito, porque entra Lutero, de Lutero já é igual o Grêmio, joga água, já vira um monte de coisa, aí já vem Calvino, aí já vem Armínio, aí já a coisa embola, aí os caras começam a embolar lá, depois vem pentecostais, não pentecostais, aí agora a gente tem o Pablo Marçal já dizendo que não tem mais ter igreja nenhuma. Mas, cara, é uma confusão. E nesse meio do caminho mistura, vem as matrizes africanas, né? As culturas africanas, aí mistura com a cultura indígena no Brasil, que mistura com o cristianismo, que vira uma outra maçaroca. O liquidificador tá ali pra bater tudo. De 500 anos, a Igreja Católica cuidou por 1.500 anos. E nos últimos 500 anos, a coisa degringolou. Não teve mais jeito, aí desengonçou. É porque a igreja vai quase desaparecer. Um amigo meu falou pra mim esses dias, um colega meu da empresa falou isso pra mim esses dias. Você sabe que a Igreja Católica vai desaparecer, né? Eu falei, vai quase. Mas vai quase. Vai quase. Vai chegar lá. Porque tá assim no Apocalipse.
e na hora que ela quase for destruída, ela vai ressurgir. O que nós mostramos aqui é que a todo momento o demônio ficou atacando com mentiras, com assassinatos, e Deus ia levantando os gigantes. Exatamente. Desde São João, São Pedro, São Paulo, São João... lutando contra isso toda vez. São Clemente, Santo Inácio de Antioquia, Santo Agostinho, Santo Atanásio, Nossa, passamos por vários hoje, hein? Por vários. Nossa, São Basílio Magno. mano. Não falamos... Teve São Tomás de Aquino no meio do Teve coisa que a gente pulou, que eu vi aqui e falei, putz, agora... Chegamos até em Pedro Álvares Cabral. Olha, ele tá contando ali, eu não vou cortar ele agora, mas na próxima a gente vai colocar todo esse percurso aí pra... Próximo poder dar episódio, continuação. nós vamos falar das ordens mendicantes, desculpa. Vamos falar bastante sobre os dominicanos, vamos falar sobre os franciscanos, vamos falar até sobre os jesuítas, por que não, né? Que não é mendicante, mas vamos falar sobre os jesuítas. Bora. Vamos falar sobre Inquisição. E vou trazer várias perguntas pro tio Fai, quero só ver. E depois vamos chegar nas aparições de Maria. E já era. Obrigado, gente. Valeu, Vamos galera. encerrar. Deus abençoe vocês que Vamos estão encerrar? aí. Vamos lá. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Preciso interromper. Amém. Preciso interromper. Sabe esse sinal aqui? Esse sinal de juntar as mãos. Não é assim, ó, junte as mãos e cruze os polegares. Então. Isso aqui era um templário. Na hora que ele ia receber a bênção, ele ajoelhava e fazia esse sinal. Eu me uno ao Senhor. E o Senhor vinha e colocava as mãos sobre ele. Então era uma mão com a outra. E ele dizia, pela cruz. Pela cruz. Que impressionante. Nossa Senhora, quando aparece assim. Não é? Então, encerramos assim, como os templários encerravam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Te encerra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, povo. Valeu. Tamo Até junto. mais. Tchau, tchau.